Vamos passar pro tricolor carioca? Ele mesmo. Manda. Tricolor carioca que no momento tá jogando contra o The Strongest, né? Pela Tá acabando Libertadores. já. Acabou, praticamente. Quanto que foi o jogo? Alguém pode me informar? 1x0 The Strong. 1x0. 1x0 The Strongest. E Rapaziada, olha só, tem uma informação que um tanto quanto curiosa sobre esse jogo. por Ih, favor. mano. Vocês acreditam que o Fluminense esqueceu as camisas pro jogo? Que isso? Eu vi isso. O Fluminense Sério? não levou a camisa pra jogar, teve que sair desesperado pela cidade em busca de lojas pra comprar as camisas brancas que teve que comprar e usar da temporada passada. Pô, mas aí uma pergunta agora, pergunta de leigo, totalmente aqui, tá? Pô, e se eles só achassem blusa do Ganso, por exemplo? Ia ficar todo mundo 10 de Ganso? Ó, o Lucas chegou aí no comentário, o Lucas é tricolor, né? Lucão tricolor, jogou com a segunda camisa do ano passado. Aí, ó. Caraca, Cara, foi. Mas eu fiquei curioso agora, e se não acha nenhuma, o que É. que ia fazer? tipo, e aí, tá ligado? Acaba aquele- com o volume 2 do The Strong, É, Porque provavelmente. teve acho que sim. Porque Tá teve um provavelmente. time uma vez, jogou com a camisa da Argentina, não foi? Pô, mano, eu lembro disso. Não lembro qual foi o time, mas eu lembro que isso aconteceu mesmo. É, então. Cara, que bizarro, não tava sabendo disso não. Pô, aí vai ser demitido, infelizmente, aí o nosso amigo que esqueceu de levar os uniformes. Pô, força, meu amigo. Infelizmente, Fernando Diniz vai ter que sair do Fluminense. Ah, Mas, cara, enfim, falar desse jogo é difícil porque tava acontecendo enquanto a gente falava aqui na live, né? Mas o que vocês estavam esperando sobre esse jogo e tal? O que vocês esperam do Fluminense nessa Libertadores também? Cara, eu acho que o Fluminense é o mais encaminhado, né? Dos clubes brasileiros. Acredito que seja o mais encaminhado aí. Vinha invicto até o momento, né? Até perder por The Strongest. E eu acho que não veio com obrigação de vencer dentro da Bolívia. A verdade é essa. Porque jogou com o time todo reserva. O Diniz fez questão de poupar, né, os seus jogadores. Ó, o time do Fluminense, como veio com o Fábio no gol. O único titular do Fluminense foi o Fábio. Eu trouxe essa informação mais cedo pra vocês e tal. Quem gosta de apostas aí se deu bem. E na lateral direita veio o Guga. Na zaga, Manuel e David Braz. Na lateral esquerda, estreia do menino Esquerdinha, da base do Fluminense. E aí veio com Martinelli, Thiago Santos, John Kennedy John Kennedy centroavante. Numa ponta Lelê, na outra ponta o Isaac, outro moleque da base, Gabriel Pirani meio que armando. O time variou de um 4-4-2, um 4-3-3. Não teve muita aquela fixação, sabe, dos jogadores. Sim. Bem no Diniz mesmo, movimentando ali, rodando. Mas acabou perdendo o Fluminense por 1-0. O Fluminense pega um adversário difícil, né? Que é aquele adversário que dentro de casa é um leão, fora de casa é um gatinho, né? cara, então, eu queria falar sobre isso rapidinho. O Pode que falar. vocês acham sobre a altitude, cara? Que até hoje paira aí, né? Os jogos na altitude. Até hoje não teve nada acontecendo sobre. Já chegou a ter debates sobre isso, né? De acabar os jogos na altitude. Porque é esquisito, né, cara? De jogar na altitude, né? Pô, Esqueci a palavra, desnivelado, né? O time que tá acostumado a Sim. jogar lá contra o time que não vai, né? Cara, eu particularmente acho desnecessário. é uma via de mão dupla, né? Porque da mesma forma que o Fluminense não tá adaptado a jogar na altitude, o The Strongest também deve sofrer um pouco pra jogar fora da altitude. Mas eu acho que se torna um pouco injusto, porém é onde o time tá localizado, não tem muito o que fazer se o time tem o seu estádio e tá dentro do regulamento, né? Sim. Da FIFA e da Conmebol para receber jogos lá, eu acho que se torna um pouco complicado desviabilizar os jogos lá, né? Por mais que, na minha opinião, eu concordo com vocês, eu acho que se torna até um pouco injusto, né? Pô, a gente não tá falando de 1.000 metros, sabe? De 500 Não é a metros. Serra de Petrópolis. Exatamente. Cara, são 3.600 metros acima do nível do mar. Então, o ar é rarefeito, a bola pega outro efeito, a bola corre mais rápido. E, cara, é bem complicado. E o Fluminense não foi com a obrigatoriedade de vencer, porque foi com o time reserva. Desses reservas aí, acredito que só o Fábio e David Braz, né, que são mais experientes. O Manuel, não sei, porque o Manuel chegou a jogar Libertadores pelo Corinthians e pelo Cruzeiro. Mas, tipo, eu não sei necessariamente
se eles já tiveram essa experiência, né? Mas, tipo, acredito que todos os outros jogadores não devem ter jogado na altitude. Então, jogadores reservas, que não adianta, reserva precisa de ritmo de jogo e só se adquire jogando. Só que aquilo, com um ritmo de jogo um pouco abaixo dos titulares, pegando um The Strongest dentro da sua casa, na altitude de La Paz. Então, o Fluminense não foi com a obrigatoriedade de vencer, tá com 9 pontos. E acredito que passe tranquilamente. Precisa só de um empate para se classificar, né? Já que a decisão agora do... Pô, tá dando um retornozinho, mano. Acho que é no teu áudio, Def. Melhorou. Aqui não, aqui tá suave. Não, Aí vai, não sei, segue seu raciocínio. mas continuando. Fluminense com 9 pontos, The Strongest com 6, Sport Cristal com 4 e River com 4. Então, o Fluminense tá bem encaminhado aí pra seguir pra fase mata-mata, né? Sim. Da Libertadores. Foi um placar justo, na minha opinião. O The Strongest apresentou o melhor futebol do que o Fluminense. E a gente já teve um exemplo do Fluminense reserva no jogo contra o Fortaleza, né? Que foi 4-2. O Fluminense acabou sendo amassado pelo Fortaleza no Castelão. Mas nada mais a dizer, né? O Fluminense perde sua primeira, perde sua invencibilidade na Libertadores, mas por conta do retrospecto da equipe, por conta do que foi apresentado, né? Um time reserva para jogar numa altitude de 3.600 metros, acredito que é um resultado que a torcida do Fluminense não precisa fazer nenhum protesto, né? Nem fazer uma barca como o LF fez. Mas, Arthur, queria perguntar pra você, Por favor. falar um pouco de Fluminense. O Fluminense joga domingo, fora de casa, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Tá. Um jogo que, se você pegar pra ver em relação à história, tamanho dos times, seria um jogo muito difícil, sabe? Um clássico nacional. Mas o Corinthians passa por uma fase completamente diferente da do Fluminense. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil atualmente, e o Corinthians, um dos piores times da Série A, com o Luxemburgo ali instável, balançando no cargo. O que você espera desse jogo do Fluminense contra o Corinthians, fora de casa? Cara, eu acho que vai ser um jogo muito diferente desse que a gente tá falando agora, que foi o jogo do The Strongest, porque esse jogo aconteceu num contexto muito específico. O Vini muito bem disse, na altitude, com o time reserva, o time não tinha obrigação de vencer, foi lá só pra jogar porque tem que jogar, né? Mas esse jogo contra o Corinthians, eu acho que o Fluminense vai pra cima. Eu tenho uma estatística aqui, o Corinthians jogando em casa contra o Fluminense já teve 50 jogos, 24 vitórias e 13 derrotas. Pelo Campeonato Brasileiro, 34 jogos e 16 derrotas. As duas estatísticas, tanto total quanto no Brasileirão, dá ali 48% e 47%. Então o time do Corinthians é um time que na história vence o Fluminense jogando em casa. Porém, entretanto, todavia, o momento dos times é muito diferente. O Fluminense, como você disse, é o melhor time do Brasil, provavelmente. Se não for o melhor, tá ali entre os 3 ou entre os 2. E o time do Corinthians é um dos piores da Série A. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo é péssimo. A gente já disse aqui algumas vezes que ele sofre muito por conta do seu folclore e coisas do tipo. E o seu trabalho já não é mais o mesmo que era antigamente. E diferente do Fernando Diniz, que tá numa crescente, tá no auge, o time tá encantando, a gente tá vendo que o Fluminense, cada dia que passa, consegue evoluir, consegue se adaptar, consegue se mostrar superior aos adversários e talvez seja o carro-chefe do futebol carioca e do futebol brasileiro nessa temporada. Então acho que a gente pode esperar uma vitória do Fluminense e, por mais que não venha uma vitória, vamos supor que o Fluminense perca ou que o jogo acabe no empate. Eu acho que o Fluminense vai ser superior nessa partida, porque o Fluminense tem não sei se um elenco superior ao do Corinthians, porque o Corinthians de nome é um time muito bom. Mas eu acho que a parte... O gramado vai favorecer, né? O gramado bom do estádio do Corinthians favorece o estilo de jogo do Fluminense. Sim. Bom, um estilo de jogo com a bola no chão, de toques rápidos, toque e me voe, aquele estilo que a gente já conhece. Então, cara, eu acho que o Fluminense chega com grande vantagem sobre o Corinthians nessa partida de domingo. E tu, Vini? Acho que o Fluminense tem tudo pra ganhar essa partida, com toda sinceridade e com todo respeito também ao Corinthians, mas, cara, esse futebol que vem apresentando o Corinthians com o Luxemburgo à frente é um futebol triste mesmo, não só pelo... Pô, o Luxemburgo, o último time que o Luxemburgo dirigiu foi em 2021, cara, time do Cruzeiro na Série B. E aí ficou um ano aí, tirou um ano sabático pra focar em outra coisa sem ser do futebol. Tentou ser senador, cara.
Então, e já tinha dito, né, nas suas campanhas, que não imaginava mais. Tipo assim, a minha missão no futebol já foi feita. Foi literalmente isso que ele disse. Então, pô, sendo bem sincero, eu acho que o Corinthians tá mal e eu acho que vai continuar mal. O Diniz, como poupou os jogadores titulares contra o The Strongest, talvez venha com uma equipe mista, talvez não venha completo, porque alguns dias depois já pega o Flamengo pela Copa do Brasil, o jogo de volta, né? Então eu acho que ele deve poupar, ainda assim, deve poupar alguns jogadores. Não acredito que venha com a equipe titular. E eu acho que o Fluminense não consegue surpreender, né? Eu acho que o normal é o Fluminense ganhar dentro da Neoquímica Arena. E qual o seu palpite aí pra esse jogo? Cara, 2-0 Fluminense. 2x0? Eu acho tu, que Arthur? o que complica, o que complica o Corinthians é a má fase do Yuri Alberto, né? Então, o Roger Guedes até vem jogando bem, mas, cara, uma andorinha só não faz verão. Então, acho que vai ser uma vitória bem tranquila do Fluminense, sem sustos. E aí, Arthur? Cara, eu tô com o Vini. Acho que o Fluminense vai vencer. Dos últimos 8 jogos do Corinthians, o time não ganhou nenhum. O time perdeu 6, empatou 2 e só marcou 4 gols. Então acho que o Fluminense consegue ganhar com certa tranquilidade. Acho que um 2x0 sem sustos tá bom. Aquele jogo que, porra, tu olha o Ganso brincando em campo. E tu, LF? Eu vou de 1x0. 1x0 Fluminense. 1x0? Mas 1x0 superior. 1x0 jogando 1x0 tranquilo, sem sustos. O Lucas manda aqui no chat. Fluminense vai ressuscitar o Corinthians. Eu conheço esse time. A gente achava a mesma coisa do Flamengo, né? E ganhou daquele jeito. Daquele jeito.